Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Ernie Pike. Ernie Pike é um quadrinho argentino lançado pela editora Figura ali no final de 2020. Houve uma campanha no Catarse antes, mas o quadrinho começou a ser enviado em dezembro de 2020. É escrito pelo Hector Oesterheld, o mesmo do Eternauta, e desenhado pelo Hugo Pratt, que é o criador do Corto Maltese. Bom, minha gente, uma dupla dessas aqui é o tipo de dupla que a gente pensa, caramba, né? Como é que vai ser essa obra? Ernie Pike é um quadrinho de guerra e é um marco nesse contexto dos quadrinhos de guerra. As histórias aqui publicadas, elas foram lançadas originalmente entre 1957 e 1961. Grande parte no contexto da revista Hora Cero, seja na Hora Cero Extra, na Hora Cero Mensal, na Hora Cero Semanal, né? Há mais histórias do Ernie Pike, bem mais, né? Aqui nós temos aquelas que foram produzidas pela dupla, né, pelo Oesterheld junto com o Hugo Pratt. O seguinte, né, inclusive aqui há duas histórias que não tem fim, porque o final não foi desenhado pelo Hugo Pratt. O que acontece é que, bom, uma dessas histórias tem o fechamento, né, uma dessas histórias tem um certo fechamento, mas depois continuaria, que é Lord Crack, e há uma outra que é apenas uma página, assim, é apenas uma página. Eu achei legal a Figura colocar aqui, né, e assim, são 2 em 34, né, só para vocês terem uma noção. Bom, vamos lá, né? Vou mostrando os desenhos enquanto eu falo. Que a primeira coisa que eu posso dizer é que Ernie Pike é um grande quadrinho, tanto em tamanho, né? Olha só o tamanho da edição. Deixa eu pegar uma edição em formato americano para vocês compararem, né? Uma edição enorme, olha só aqui, ó. Edição bem grande mesmo. Aqui, ó. Essa aqui é o formato americano, essa daqui é do Ernie Pike, né? É grande em volume, são aí 300 e tantas páginas, né? Mas 300 e tantas páginas grandonas assim, e é grande em qualidade. Eu fiquei 3 dias lendo isso aqui. Não é uma coisa que a gente consegue ler assim rápido, né? Num só fôlego. Eu acabava que eu lia toda hora que eu tinha um tempo livre, eu pegava para ler. São várias histórias curtas. Esse é um modelo muito comum nesses quadrinhos argentinos, né? Que eram publicadas em revistas semanais ou mensais. E eu, assim, achei isso aqui tão bom, tem tanta coisa boa aqui que é difícil resenhar, é difícil comentar, é difícil saber por onde começar, é difícil fazer o recorte, mas vamos lá. Vou começar repetindo algo que eu já disse, que é que Ernie Pike é um quadrinho de guerra, né? Só que o protagonista não é bem a palavra. Aquele que dá o nome à série, o Ernie Pike, ele é um jornalista, ele não é um soldado. Algumas vezes ele é narrador, algumas vezes ele é testemunha ocular, mas ele não é o protagonista dos contos, né? Isso também é comum, é uma estrutura comum em quadrinhos argentinos. E tem história que ele nem aparece, né? Tem o título dele lá, mas a gente vê logo direto a ação acontecendo, né? Bom, o que esse Ernie Pike conta, né? O que interessa para ele como jornalista? Histórias de guerra, mas não necessariamente situações grandiosas, os grandes embates, né? Mas os casos de indivíduos, né? De seres humanos que vivenciam essa situação da guerra. Vários dramas, algumas comédias, e é uma série de crítica à guerra. Quem é o grande vilão aqui? Não é o lado X ou o lado Y. A guerra é o grande vilão. Não são soldados de um lado ou de outro que são maus, propriamente dito, por essência, né? É a guerra que os desumaniza. Os soldados, eles são vítimas, assim, eles são mortos na guerra, eles são transformados pela guerra, e o heroísmo aqui em Ernie Pike, ele consiste em manter a humanidade num ambiente desumanizador. É isso mesmo, o heroísmo é manter a humanidade num ambiente desumanizador. Por exemplo, há soldados do exército alemão que mesmo sob ordem se recusam a executar uma família, né? Há uma sequência lá, eles estão para executar, e aí a humanidade deles, bom, eles percebem aqueles que vão ser executados como iguais, né? Bom, o Oesterheld, ele busca mostrar uma base humana comum. Soldados de todos os lados sentem falta de suas casas, de seus filhos, esposas, mães. Soldados de todos os lados criam lealdades, demonstram bravura, sofrem mortes absurdas, mortes gratuitas na guerra. E algo interessante, isso aqui não dá para deixar de mencionar, é que o Oesterheld cria histórias assim, né, que há uma base humana comum, e nobreza, e bondade, e medo, e coisas em todos os lados, né, na Segunda Guerra Mundial. Ernie Pike, as histórias são ambientadas na Segunda Guerra Mundial.
E talvez a Segunda Guerra Mundial seja a mais maniqueísta de todas as guerras. É muito fácil delimitar o bem e o mal, porque por mais, sei lá, que os aliados tenham seus problemas, do outro lado está um regime totalitário que faz extermínio em massa, né? Que tem no coração da sua ideologia o extermínio de seres humanos vistos como inferiores, né? Então é fácil aí a gente delimitar uma linha moral em certo sentido, né? O Osterheld não faz isso, cara. Ele não faz isso. Inclusive isso gerava discordância entre ele e o Hugo Pratt. Está num dos extras aqui. Porque ele mostrava nobreza e bondade em muitos soldados alemães. A gente for lembrar o exército nazista, né? E isso é claro, minha gente, não é porque o Osterheld diminui a maldade ou a crueldade do nazismo. Não é isso mesmo. A própria trajetória dele, de alguém que morreu ao resistir uma ditadura, mostra que não é isso, né? Vou tentar aqui encaminhar a leitura que eu tive disso, né? O que o Osterheld busca fazer, né, ao colocar isso na Segunda Guerra Mundial, é até fortalecer a própria mensagem, né? E mostrar que o soldado, né, aquele que está lá, por vezes, ele é até alheio à ideologia. Repare, ele não está dizendo que esse cara não comete crimes, que esse cara não está errado em fazer as coisas, mas ele está dizendo que para os soldados, por vezes, o contexto da guerra é tão intenso que só existe a guerra, né? Existem seus amigos ali do lado e os inimigos que ele quer destruir. Esse soldado, ele é instrumento de crueldade, de muitas coisas assim, mas ele também é vítima, né, desse contexto que, como eu disse, é desumanizador, né? Ele é instrumento de algo que é maior do que ele e algo que é muito pior do que ele. Bom, alguns conseguem ser heróis, alguns soldados conseguem ser heróis e não se deixam transformar. O Osterheld, e aqui está o ponto que é muito bonito em Ernie Pike, ele não nega a humanidade de ninguém, mesmo naqueles soldados de um exército cuja ideologia nega a humanidade de vários. Nesse sentido, o Osterheld é o antinazista perfeito, assim. Faz dele o antinazista perfeito, né? Ele reconhece a humanidade mesmo naqueles que são instrumentos de uma ideologia que a nega em muitos, né? E é muito interessante porque ele, naquele mundo da guerra ali, ele olha e busca olhar para indivíduos que não se confundem com a ideologia que os instrumentaliza. Além disso, a série ela mostra homens das mais diversas procedências, brasileiros, por exemplo, nativos da Oceania, nativos da África, e mostra uma humanidade comum, né? Reparem, né? Não há raça superior, há humanidade nos seus dramas e nas suas alegrias, assim. Isso é fantástico, assim, muito bem trabalhado na série. E algo que eu achei muito bom também, e que eu achei até, assim, surpreendente, é que as histórias não se repetem. Pensa nisso, minha gente, você está publicando uma série de guerra, que às vezes tem um ritmo grande. Deixa eu pegar aqui no início, só para vocês terem uma noção das datas, né? São 34 histórias, só essas desenhadas por Hugo Pratt, há histórias desenhadas pelo Hugo Pratt, histórias desenhadas por outros, né? Olha só, histórias de maio de 57, junho de 57, julho de 57, agosto de 57. Reparem, né? São histórias, ou nesse contexto aqui, elas saem mais ou menos mês a mês, alguns meses tem duas. É um ritmo e de uma série que a tendência era torná-la repetitiva, né? Dele se render a uma fórmula. Mas isso não acontece. Isso não acontece assim. E algumas histórias, por exemplo, são de cortar o coração. Lembro, por exemplo, uma que me marcou muito, de dois amigos que estão em tanques de guerra diferentes. Um reconhece afirma a bondade universal da humanidade e só sobram os dois, né? Só sobram os dois. E esse que afirma a bondade universal da humanidade se vê abandonado, assim. Cara, é de cortar o coração. Outras fazem te gargalhar, né? Como o homem que inventou uma mentira sobre o ferimento de guerra dele porque foi algo não tão honroso. Há várias, assim, situações, as histórias variam, né? O enredo das histórias varia. É um baita quadrinho, Eu já começo 2020 aí com um fortíssimo candidato a figurar na minha lista de melhores leituras do ano, né? Claro, ele foi lançado em 2020, né? Mas às vezes eu considero as leituras que eu fiz no ano em questão. E se eu tivesse lido isso aqui em 2020, com certeza estaria naquela lista final lá do Best of the Best, né? Os melhores quadrinhos lidos. Não sei quem sairia, mas isso aqui estaria lá
Com certeza, sim, né? Uma coisa que vale dizer é que o Ernie Pike é inspirado no Ernie Pyle, que é um jornalista que existiu, que cobria a guerra, tinha esse enfoque humanista também e que acabou falecendo nesse serviço, né, de cobrir a guerra, assim, um jornalista real, né? Bom, o que eu espero é que ver mais histórias do Ernie Pike, mesmo não desenhadas pelo Hugo Pratt, porque isso aqui é muito bom, minha gente, é muito bom, eu gostei demais. Alguns momentos eu parei, fiquei pensando, tive aquele engasgo na garganta, outros momentos eu dei uma gargalhadinha. Que gibi bem feito, assim. O Osterheld, bom, tem a arte do Hugo Pratt, né, que eu acabei não comentando tanto, mas o Osterheld, ele realmente merece essa fama de grande roteirista. Gibizaço, né? É isso, minha gente. Eu vou parando, então, por aqui. Agradeço por você ter assistido o vídeo. Peço seu joinha, peço que você compartilhe, né? Mais gente pode conhecer esse quadrinho legal, mais gente pode conhecer o conteúdo do Ministério dos Quadrinhos. Inclusive, se você chegou através desse vídeo, se inscreve. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Tem também o nosso podcast, a Voz das HQs, que também tem áudio diário, né, conteúdo mais antigo, adaptado para esse formato de áudio, né? Enfim, tem o link da Amazon, tá na descrição desse vídeo. Tá na descrição de todos esses outros. A Figura, ela costuma lançar os quadrinhos dela também na Amazon, no Marketplace. Não sei se já está disponível, tem também na loja dela, porque eles costumam às vezes mandar primeiro para os apoiadores do Catarse. Mas bom, de todo modo que tiver, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso alguém tenha interesse. É isso, minha gente. Vou parando por aqui, agradeço por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.